Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. Que beleza! Um microfone e outra mesa. A estrutura do canal Fabiano Bandeira evoluindo. Em breve um microfone ainda melhor para vocês. Amanhã o Glorioso já volta a campo, é isso mesmo. O Botafogo jogou no último domingo, anteontem, contra o Goiás pelo Brasileirão, retornou ao Rio de Janeiro, hoje já viaja para o Paraná, porque amanhã tem compromisso às 21h30 contra o Atlético Paranaense, primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. O técnico Luiz Castro participou ontem do programa Boleiragem, o Roger apresentando e o treinador do Botafogo falou a respeito de tópicos importantes. Vou tentar trazer alguns já pensando na partida de amanhã e até mesmo no clássico de sábado contra o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. Antes de mais um conteúdo robusto aqui no canal Fabiano Bandeira, eu peço para que você se inscreva. Vamos passar hoje dos 42.400. Depois vamos focar nos 42.500 inscritos. Muitos conteúdos aqui no canal. Ontem tivemos 3 vídeos, tivemos live. Hoje já tem esse vídeo aqui pela manhã. Teremos mais conteúdos ao longo do dia. Eu peço para que você traga novos inscritos, apresente o canal Fabiano Bandeira para outros botafoguenses e que deixe o like, porque assim o YouTube entende que você gosta dos conteúdos aqui do canal e distribui para mais pessoas. Ative o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos e todas as lives aqui do canal Fabiano Bandeira. Pois é, galera, um jogo dificílimo amanhã contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. E no sábado, jogo contra o Fluminense no estádio Newton Santos. O técnico Luiz Castro disse ontem, lá no Boleiragem do Sport TV, que gosta de fazer um planejamento para 3 partidas. E claro que isso sofre algumas alterações por conta de lesões, por conta de cartões. Ele disse que para o jogo contra o Goiás estava preparando o Mathieu Segovia para ser titular. Provavelmente na ponta direita, infelizmente na véspera, o Segovinha machucou a mão, está tudo bem, foi submetido a uma cirurgia, esperamos que ele volte em breve. Eu queria ter visto o Segovia como titular contra o Goiás, teria sido uma ótima oportunidade para ele, mas sem pressa, em breve o garoto entra em campo e tomara que dê conta do recado com a camisa do Fogão. Então o Luiz Castro preservou o Júnior Santos e colocou o Gustavo Sauer como titular. Se o Luiz Castro pensa no planejamento de 3 em 3 jogos, vamos lembrar que contra o Atlético Mineiro ele poupou muita gente pelo Campeonato Brasileiro no estádio Newton Santos. O Fogão jogou muito bem, venceu o Galo por 2-0, poderia ter feito mais. O Fogão jogou contra o Corinthians, 3-0 no Newton Santos, jogou contra o Goiás, perdeu por 2-1, terceiro jogo após a partida contra o Galo, amanhã contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. Um jogo muito intenso, provavelmente, um jogo físico, mental, e tem como o Botafogo sair do Paraná razoavelmente tranquilo ou até bem, porque empatar lá, show de bola, primeiro jogo das oitavas da Copa do Brasil, traz para decidir em casa. Se perder por pouco, tem como decidir em casa também. E claro que tem a possibilidade da vitória. O Botafogo é um gigante do futebol brasileiro que se prepara de forma gradativa para buscar novamente o protagonismo. E neste momento vejo o equilíbrio entre o Botafogo e o Atlético Paranaense. Os dois times jogam na grama sintética. Pode ter algum tipo de diferença entre uma grama sintética e outra, na verdade tem. A do Botafogo é excepcional, mas os jogadores já estão mais acostumados, estão adaptados. Não é, por exemplo, um jogo parecido, ou não deve ser um jogo parecido com aquele da última rodada do Campeonato Brasileiro de 2022, quando o Botafogo, infelizmente, perdeu para o Atlético Paranaense e ficou fora da Libertadores de 2023. Estamos na Sul-Americana. Voltando ao planejamento de 3 jogos do Luiz Castro. Se foi isso mesmo e ele pensar em poupar na próxima partida, como poupou contra o Atlético Mineiro, entraremos com um time, em tese, não tão titular assim, vamos dizer,
contra o Fluminense no Newton Santos no sábado pelo Campeonato Brasileiro. E aí? Calma, gente, não vou fazer polêmica aqui agora, amanhã tem jogo importante, mas só estou pensando em cima daquilo que o Castro falou. E é claro, ele deixou óbvio também que o Botafogo faz alterações de acordo com as peculiaridades do calendário, que é dificílimo para todo mundo. O Fluminense pode estar menos cansado pelo seguinte: jogou o sábado contra o Cuiabá, um adversário hoje menos forte fora de casa que o Goiás em casa, por exemplo, venceu por 2-0 e joga hoje contra o Flamengo pela Copa do Brasil, primeiro jogo das oitavas de final no Maracanã. Então o Fluminense jogou sábado, joga terça, descansa. Botafogo joga amanhã porque jogou domingo. Jogou domingo fora de casa, voltou ao Rio, já viaja hoje para jogar amanhã contra uma equipe forte pela Copa do Brasil e depois volta para jogar sábado contra o Fluminense. Mas não é desculpa, nada disso. Estamos pensando aqui. São fatores que contam para o jogo. É a parte física, a parte mental, a parte tática e a parte técnica. E nós vamos torcer para que o Glorioso vença amanhã o Atlético Paranaense e vença no sábado o Fluminense no Clássico Vovô, o mais antigo do Brasil, o terceiro mais antigo das Américas. Tanto a torcida está confiante que comprou mais de 10 mil, na verdade, já garantiu mais de 10 mil ingressos para o Clássico. Por quê? Os sócios torcedores fizeram um check-in. Para o público geral, as vendas começam amanhã às 10 da manhã. Então, se você não é sócio, a partir de amanhã, 10 da manhã, já poderá garantir o seu ingresso para o Clássico Vovô. Se puder, seja sócio do glorioso Botafogo de Futebol e Regatas. O Luiz Castro, antes de falar um pouco mais sobre o jogo de amanhã, também comentou sobre as críticas. Ele falou sobre respeito e a forma como as críticas podem acontecer. Porque no futebol, há críticas. Não tem jeito, ainda mais num clube gigante como é o Botafogo. Só que ele falou que realmente você não deve ser insultado. As pessoas não devem faltar com respeito. E hoje em dia, na sociedade, a gente vê em muitos momentos falta de respeito, xingamentos, apontamentos. E eu concordo quando o Luiz Castro diz o seguinte: entendo a crítica quando alguém fala o time não atacou direito pelo corredor tal, ou então não fechou o corredor central. O que o Castro quis dizer, quando a crítica tem embasamento, quando você observa aquilo que não acontece, não tem aproximação, não tem finalização, e faz uma crítica ponderada, uma crítica educada, está valendo. Não vale é xingar, não vale é apontar, não vale é você faltar com respeito com qualquer pessoa. Até postei isso ontem no Twitter. Eu lembro que elogiei bastante o trabalho do Luiz Castro em 2022, por ele ter conseguido cortar o caminho, ter conseguido fazer uma pressão pós-perda legal, fazer o time fazer uma pressão alta em determinados momentos importantes, bola aérea ofensiva. Ele conseguia fazer com que o Botafogo aproveitasse muito bem as brechas que eram padronizadas praticamente nos adversários. E no início de 2023, o Botafogo foi muito mal. E aí não é só questão de resultado, é questão de desempenho também, por uma série de fatores. Um planejamento não tão adequado assim do clube, um campeonato carioca com o Botafogo praticamente fazendo a pré-temporada dentro da competição. Ele ontem citou os estádios, os gramados que não estavam preparados, os árbitros que são iniciantes praticamente no campeonato estadual. Então, por vários motivos, o Botafogo não apresentava nada. E eu me assustei na partida contra o time C, praticamente, do Flamengo, quando o Botafogo não tinha nada. Ali eu comecei a não acreditar mais que o trabalho pudesse evoluir. Contra o Sergipe era a Copa do Brasil, mas parece que o grupo realmente ainda estava sentindo o fato do Carioca ruim, jogou muito mal. Felizmente o Adrielson empatou no finalzinho da partida e agora estamos vivos na competição nacional. Depois, a partir do início do Campeonato Brasileiro, porque ainda tivemos resquícios de problemas no jogo contra o Magajanes pela Sul-Americana, empatamos em 2-2, tendo um a mais desde o início da segunda etapa, mas depois no Campeonato Brasileiro o time foi se acertando e hoje é um time mais sólido, um time que está mais preparado para grandes desafios. Ainda falta bastante coisa, tem que acertar
marcação, tem que conseguir desenvolver ainda mais jogadas do que vem desenvolvendo. Só que agora a gente vê um Botafogo fazendo associações, um Botafogo tendo aproximações, ultrapassagens, buscando as finalizações. Contra o Goiás, com todas as nuances do jogo, o Botafogo conseguiu, principalmente na primeira etapa, desenvolver ações ofensivas importantes. Errava nas finalizações. O Botafogo construiu jogadas belíssimas. Teve uma jogada pelo lado esquerdo com aproximação, transição muito rápida, bola na entrada da área, passe para trás para o Eduardo. Ele tinha até espaço para fazer o giro e tirar do goleiro com a parte interna, preferiu rolar para trás. O Tietê finalizou mal, depois o próprio Tietê recebeu, entrou pela direita numa jogadaça, cruzou o Marçal, finalizou muito mal. No segundo tempo, jogada saindo por dentro e o Marlon Freitas finalizou mal. Então, na verdade, a jogada veio da esquerda, o Júnior Santos trabalhou por dentro e o Marlon Freitas finalizou mal. O Botafogo conseguiu criar, coisa que não conseguia em vários momentos no início da temporada. Então, a crítica respeitosa, construtiva, ela é válida. E depois, os elogios também são válidos. E hoje o Botafogo joga um futebol bem interessante, precisa se compactar mais. Aí são evoluções que entram dentro daquela questão gradativa que sempre comento aqui. E já levando para o jogo de amanhã, competitividade. O Botafogo precisa competir com o Atlético Paranaense, entendendo os fatores que o Atlético Paranaense tem a favor. Então o Botafogo tem que bloquear ações do adversário e temos que explorar também brechas dadas por eles. Contudo, mais que isso, agora o Botafogo já consegue desenvolver ações próprias independentemente de como se apresentam os adversários. Isso é evolução. E amanhã o Botafogo tem como fazer. Eu vou estudar mais o Atlético Paranaense para trazer para vocês detalhadamente aquele conteúdo bacana que trago com as brechas dadas pelos adversários, mas entendendo que o Botafogo hoje tem de onde tirar. Uma notícia legal é que o Gabriel Pires foi fotografado no treino de ontem com chuteira no campo. Tomara que possa voltar, é mais um jogador a agregar. Legal que o Luiz Castro falou também sobre o meio-campo, ele pensa nas duplas de volantes, ele pensa nos encaixes. Um jogador encaixa melhor com o outro. Ele citou, por exemplo, o Tietê com o Danilo Barbosa, citou o Marlon Freitas com o Gabriel Pires, e o Botafogo dessa forma vai se desenvolvendo. Em suma, galera, não tem adversário simples, nós vimos domingo, mas o Botafogo também é um adversário para os outros muito difícil e vai ser cada vez mais. Nós estamos juntos com o Glorioso e digo mais, independentemente do que vier a acontecer amanhã. O que eu quero é postura, um time disputando porque tem condições de chegar às quartas de final da Copa do Brasil, assim como tem condições de vencer o Fluminense. Estamos juntos, a qualquer momento eu volto. O canal Fabiano Bandeira não para. Este vídeo entrando 5h15 da manhã, com o vídeo que entrou 5h15 da manhã de ontem, este é o 5º conteúdo num período de 24 horas. Tá bom ou quer mais? Estamos muito juntos. Saudações alvinegras, aquele abraço, valeu, fui! Que beleza! Um microfone e outra mesa.